Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Vai esmagando no like, participando. Esse é o canal do povão que fala a verdade, doem quem doer. Senhoras e senhores, o número de brasileiros com fome disparou e atinge 33 milhões e 100 mil brasileiros. De acordo com a pesquisa Vigen, o levantamento foi feito também aqui no Brasil. Em 2004, o país saiu do mapa da fome e agora retornou com uma força tremenda por causa da política ruim de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. O salário mínimo perdeu muito valor, o salário do brasileiro perdeu o valor de compra muito acentuadamente. O que normalmente se comprava com R$ 100 não se compra nem metade. A inflação atingiu todas as camadas, principalmente as camadas trabalhadoras mais baixas, né? Aquela classe realmente que precisa, o povão, que precisa comer, beber, e ali ganha R$ 1.200, R$ 2.000 por mês. Está muito difícil, muito complicado. Esse levantamento mostrou que o Brasil piorou muito a partir exatamente de 2017, ano em que o governo Temer entrou, ano em que, em 2016, a Dilma foi impeachmentada, e esse retrocesso foi ali a partir de Michel Temer. E com Jair Bolsonaro, a coisa só piorou. Hoje o brasileiro fica na fila do osso, hoje o brasileiro é muito difícil comprar carne, lembrando que o Brasil é o maior produtor, né, exportador de carne e um dos maiores exportadores e produtores de alimentos do mundo. É triste a gente ver que tem muita gente passando fome no Brasil. Senhoras e senhores, a Embaixada dos Estados Unidos reagiu a Bolsonaro, fez essa reação essa semana, após Bolsonaro dizer que tem um pé atrás sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos. Ele falou que o Trump estava muito bem nas eleições e que aquela coisa toda deixou ele com o pé atrás e disse, quem fala disso é o povo americano. Eu não posso invadir a soberania de outro país, mas eu tenho um pé atrás aí. Espero que isso não aconteça no Brasil. Ele mesmo já está falando contra as eleições antes das eleições acontecerem. Ele mesmo está questionando as eleições antes do resultado aparecer. Ele mesmo está questionando as eleições e está colocando dúvidas sobre as eleições que nem aconteceram. E ele foi eleito pelo sistema eleitoral que ele hoje ataca. Aliás, foi eleito 6 vezes por esse sistema que ele tanto ataca. Por quê? Porque as pesquisas indicam que ele provavelmente vai perder as eleições. Aí ele ataca. Se fosse que eles estivessem dizendo que o Bolsonaro ia ganhar em todas as pesquisas, ele não teria atacado nada. Ele está assim porque tem medo de perder e aí quer justificar a perda. Fraudaram, as urnas não são legais, não estão dando resultado. Bolsonaro sempre fala isso. Só que a Embaixada Americana disse o seguinte, que confia no resultado das eleições e que o Brasil, aí colocou o Brasil, é um país democrático que vai levar as eleições adiante, falou também das eleições nos Estados Unidos, ou seja, é o velho Bolsonaro que encontra qualquer desculpa para atacar as urnas eletrônicas enquanto deixa milhões de brasileiros passando fome no Brasil, milhões de brasileiros desempregados. Porque o problema do Bolsonaro sempre é eleição. Não pensa no povo, não pensa em nenhum momento no Brasil, mas pensa apenas na sua própria reeleição. Olha, a Justiça já tinha condenado a União a reforçar bases no Vale do Javari, mesma localidade, mesma região em que Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips desapareceram. Há mais de um mês estão desaparecidos, buscas e tal foram reforçadas, mas nenhuma resposta. E a gente lembra, até o jornal UOL lembrou, que em 2019, Bolsonaro já tinha respondido ao mesmo jornalista que a Amazônia é nossa e não de vocês. A gente sabe que o Bolsonaro nunca moveu uma palha a favor do meio ambiente, sempre utilizou, na realidade, pautas contrárias ao meio ambiente, à preservação ambiental.
e também ao indígena. Eu não sei de onde vem tanto ódio do Bolsonaro contra os índios. Até agora, assim, é uma coisa inexplicável. A não sei que seja realmente mau caratismo. Olha, gente, a Justiça suspendeu a atuação da PRF fora das estradas federais. Nós tivemos aí uma utilização muito mal feita da Polícia Federal numa das comunidades no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 26 pessoas, entre elas gente inocente e gente que era considerada também bandido e pilantra. Agora, a Justiça suspendeu, o Ministério Público entrou e também a PRF, que é a polícia mais bolsonarista, né, se mostrou também satisfeito com a atuação que a Polícia Rodoviária Federal fez, não é, no território do Nordeste contra o Genivaldo dos Santos, aquele que morreu por causa do gás lacrimogênio. Aliás, tem uma escola aí, que já entraram num processo para retirar essa escola de atuação, que ensina os policiais a fazerem tortura, a torturarem as pessoas. É esse tipo de escola que o Bolsonaro adora, inclusive já fez propaganda da própria escola. Olha, a gente vai esmagando nesse like, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doer em quem doer. Aliás, eu já falei. Globo ataca Lula no jornal O Globo e diz que ele não entende de economia. Lembrando que o Bolsonaro arruinou a economia brasileira, maior inflação em 28 anos, maior desemprego em décadas, foi um dos países que pior se apresentou na pandemia, apesar de os bolsonaristas que recebem tudo mastigado do gabinete do ódio dizer ao contrário. E aí a Globo diz que o Lula não entende política, ele quer a política do Paulo Guedes. A Globo, na realidade, se quisesse Bolsonaro fora, bastava fazer reportagens sobre o governo, bastava fazer documentários sobre as mentiras que o Bolsonaro fala, mas não faz. A Globo dá uma crítica ali, a outra aqui, muito pequena, dado a atuação grandiosa de Jair Bolsonaro contra as instituições, contra a democracia e principalmente falando mentiras e atacando, ameaçando o tempo todo. Se a Globo quisesse realmente, já tinha feito, como fez contra o presidente Lula. Contra o presidente Lula, realmente a Globo foi. Contra o Bolsonaro, ela faz um papel dúbio. Dá a entender que é opositor, o Bolsonaro adora dizer isso, mas sabe que a Globo e a família Marinho adora o planejamento ou a política econômica do Paulo Guedes, que favorecem a eles. Só para vocês lembrarem, com o governo Bolsonaro, os 40 bilionários brasileiros se tornaram mais bilionários ainda, mais ricos. 40% aumentou a grana deles. Então, para eles, tanto faz Bolsonaro ou Mourão. O importante é ter uma política que favoreça aos bilionários, ao Faria Lima. Essa que é importante. A Globo era contra o Lula, sempre foi contra o Lula. Contra o Bolsonaro não é. Não é, a gente verifica isso, né? O Bolsonaro é antipático à Globo, mas ele sabe que protege o Paulo Guedes e a política econômica que o Bolsonaro tanto faz. Olha, gente, a pesquisa XP acaba de cancelar a divulgação da nova pesquisa. Na semana passada, a XP ela divulgou uma pesquisa em que mostra que o presidente Lula cresceu na opinião dos eleitores, o Bolsonaro desceu, o Lula na frente, e a pesquisa indica, a última pesquisa, que o Lula é considerado mais honesto que o Jair Bolsonaro. Isso enfureceu muito o bolsonarista. Houve um ataque massivo nas redes sociais e até mesmo de pessoas ligadas a XP Investimentos, que criticaram a pesquisa que estava dando o resultado que as outras deram. Mas criticaram tanto que a XP decidiu não divulgar a nova pesquisa. Aí, só porque não divulgou, a gente já sabe que o Lula parece bem melhor. Olha, após o judiciário derrotar Sérgio Moro, impedindo a sua candidatura em São Paulo, porque mentiu, né? O Moro sempre mentiu muito, sempre fraudou. Ele frauda agora que morava em São Paulo, queria se candidatar por São Paulo, e o domicílio eleitoral dele não é São Paulo, ele não mora lá em São Paulo. E aí a Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, cassou o seu registro, a sua candidatura, não poderá se candidatar. Por conta disso, o PSOL, na pessoa do presidente Juliano Medeiros, vai entrar com um processo contra a candidatura também
do queridinho do Bolsonaro, do Tarcísio Freitas, que é pré-candidato a governador de São Paulo. Ele disse: ele não mora em São Paulo. Se Moro foi impedido por essa mesma coisa, é preciso analisar o que Tarcísio Freitas está fazendo. Ele não mora em São Paulo, não tem domicílio em São Paulo. Como quer se candidatar por São Paulo? A lei tem que ser cumprida. E o TRE vai analisar essa situação e espero que a lei seja realmente cumprida. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Peço a vocês oração por mim, eu estou passando por um problema de saúde que me causa muitas dores, né? Uma tendinite que está doendo demais, às vezes, inclusive quando eu estou fazendo aqui, dói pra caramba. Estou agora na fase de fazendo aquelas sessões de fisioterapia, mas dói muito, né? Dói demais, irradia, às vezes é uma dor terrível demais. Orem por mim, estou torcendo por vocês, nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Grande abraço para vocês, felicidade, boa noite a todos. Tchau, pessoal.